Bem, agora falando um pouco mais sobre a metodologia do autor, ele utiliza do método dedutivo e a grande ciência que ele vai propor aqui, a praxeologia, o estudo da ação humana, é um conhecimento sintético a priori. Então ele não necessita de experiência, ele é dado a partir das certezas da realidade, do uso da razão. E é muito interessante, porque do mesmo jeito que a gente pode aceitar o pensamento de Descartes, penso, logo existo, a gente substitui o penso por duvido, que seria um quase sinônimo, né? E a gente vai trazer isso então para o conceito que o Mises vai trazer de praxeologia para toda a ciência que ele elabora a partir desse método de conhecimento. Método sintético a priori, portanto. Então, vamos fazer essa revisão, tentar entender como, se Mises fosse o Descartes da economia, então vamos dizer assim, como é que a gente pode ter esse conhecimento geral da economia? Bem, o filósofo vai dizer o seguinte, ele duvida, então essa é a primeira certeza. Se ele negar que ele duvida, é uma contradição, ou seja, que ele duvida ou que ele faz afirmativas, seria uma contradição. Por sua vez, então, duvidando ou afirmando, ele pensa. Pensando, ele é um ser consciente, e sendo um ser consciente, ele existe. Bem, agora abordando um pouco isso para a teoria de Mises. Como a gente pode introduzir isso? É o seguinte, o axioma geral da praxeologia, a gente pode chegar nele através da seguinte questão. Se existe uma dúvida, então existe uma proposição a ser duvidada. Logo, proposições existem. E proposições são feitas pelo eu, por um agente, um indivíduo. Então, se o eu faz proposições, então sou um ser consciente. Sendo consciente, eu ajo, ou seja, agir é fazer ações conscientes. Então, com a ação, eu almejo um fim. Então, esse seria o grande ponto final da praxeologia. O ser humano age com um fim. Ele age de forma consciente, almejando um fim. Então, a praxeologia é toda uma sistematização com foco na ação humana e é válida independente das circunstâncias, independente do tempo e é temporalmente anterior a qualquer fato histórico. É válido, então, que é uma ciência a priorística e, além disso, não define totalmente a realidade, mas isso não é um problema, não é o objeto dessa teoria sistêmica, desse axioma definir toda a realidade, apenas uma parte dela. Bem, então vamos falar um pouco sobre a praxeologia. Praxeologia é um termo que foi utilizado pela primeira vez pelo filósofo Alfred Spinas em 1890. E a palavra vem do grego e quer dizer ciência da ação. Então, para Mises, a ação humana seria a manifestação da vontade humana, ou seja, um comportamento propositado. Todo esse comportamento propositado existe um fim. E então, como ciência, a gente não pode fazer um julgamento sobre esse fim pretendido. O que a gente pode fazer é dizer se os meios auferidos são adequados para se atingir os fins pretendidos. E, bem, dando continuidade a isso, a gente pode abordar outros fatores, Se o ser humano, então, ele sempre deseja sair de uma situação menos satisfatória para uma mais satisfatória, ou seja, ele sempre quer mais utilidade, mais prazer. E, bem, isso é algo natural do ser humano e, neste sentido, é um grande grau de individualismo e subjetivismo na economia. O prazer, o desejo, uma situação melhor, mais satisfação, é algo individual, algo subjetivo. Ninguém pode dizer por outro ser humano o que é mais útil ou o que é melhor para ele, o que ele gosta mais. Bem, então se a gente seguir 3 pré-requisitos, essa teoria da ação ela serve para todo mundo, Ela é universal. Bem, os 3 requisitos para que haja ação, então, são o desconforto, ou seja, o ser humano acha que ele não está numa situação ideal, seja porque ele está vendo alguém em uma situação melhor, seja porque ele está passando uma necessidade física ou psicológica. Segundo
aspecto fundamental. Ele imagina uma situação melhor, ou seja, então ele está numa situação ruim, mas ele imagina que é possível existir uma situação melhor. E a terceira é a expectativa de que alguma ação possa melhorar a situação que ele está agora. Então esses são os 3 pilares da existência da ação, ou seja, da manifestação da vontade humana. É por isso que o ser humano age. Então, ali fazendo mais um ponto importante dentro desses 3 requisitos, é que é necessário que haja uma relação de causalidade para o ser humano que faz a ação entre o que ele está fazendo e o que ele pretende alcançar. Ou seja, ele está utilizando da razão. Isso não quer dizer que a razão é infalível. Isso quer dizer que ele está utilizando da estrutura lógica da mente. Portanto, o indivíduo age quando ele se sente uma situação de desconforto, ele consegue imaginar uma situação melhor, ele utiliza da mente para fazer algo que melhore essa situação. Então, ele precisa da mente para ter uma relação de causalidade. Enfim, o ser humano pode até atingir o que ele deseja, ele pode melhorar a sua situação, mas o ser humano sempre vai sentir novos desconfortos, ou sempre vai querer algo a mais, sempre vai imaginar uma situação melhor, e por esse motivo as ações nunca cessam.